Imagina ser declarado morto não uma vez nem duas vezes, mas 6 vezes. Agora imagina acordar novamente e descobrir que as pessoas ao seu redor passaram a ter medo de você. Essa é a história de Ismail Azizi, um homem de Tanzânia cuja vida tornou conhecida por causa de um relato extraordinário. Segundo ele, ao longo dos anos enfrentou acidentes, doenças e situações extremas, que o levaram a ser considerado morto em várias ocasiões. Mas será que tudo isso aconteceu exatamente como é contado? O que dizem os relatos? E existe alguma explicação científica para esses acontecimentos? Hoje vamos conhecer essa história do começo ao fim. Ismail Azizi nasceu em uma família simples na Tanzânia. Desde jovem trabalhou para sustentar a família e levava uma vida comum. Nada indicava que a sua vida chamaria a atenção do mundo. Anos depois, acontecimentos inesperados mudariam completamente a sua vida. Segundo Ismail, tudo começou após um grave acidente de trabalho. Os ferimentos eram severos, familiares acreditaram que ele havia morrido. Pouco tempo depois, porém, ele voltou a respirar. Para muitos foi um verdadeiro milagre. Anos depois, Ismail enfrentou uma forte crise de malária. O seu estado piorou rapidamente. Novamente teria sido considerado morto. Depois de já ter sobrevivido vários episódios que surpreenderam a sua comunidade, Ismail conta que enfrentou outro momento dramático. Segundo o seu relato, ele estava caminhando por uma área rural quando foi atacado por uma cobra venenosa. Em poucos minutos, começou a sentir fortes dores, dificuldade para respirar e perdeu as forças. Pessoas que estavam próximas correram para ajudá-lo e o levaram ao hospital. Mesmo após receber atendimento, o seu estado piorou rapidamente. De acordo com Ismail, os médicos não conseguiram identificar sinais vitais e concluíram que ele havia morrido. Seu corpo foi levado ao necrotério enquanto familiares eram avisados da suposta morte. Como muitos parentes moravam longe, o funeral demorou alguns dias para ser organizado. Ismail afirma que permaneceu cerca de 3 dias no necrotério. Então, algo inesperado aconteceu. Ele diz que acordou sentindo um frio intenso. Aos poucos percebeu que estava deitado sobre uma maca metálica e, completamente confuso, tentou entender onde estava. Quando conseguiu levantar-se, saiu do necrotério. A notícia espalhou-se rapidamente pela vila. Para muitos moradores, aquilo já não podia ser explicado de forma natural. Alguns passaram a acreditar que Ismail possuía poderes sobrenaturais, enquanto outros afirmavam que ele era um espírito que havia voltado dos mortos. Algum tempo depois, Ismail enfrentou mais um grave acidente. Segundo ele, enquanto caminhava próximo de sua casa, acabou caindo em um poço ou fossa profunda. Como não conseguia sair sozinho, permaneceu submerso por um período que fez os moradores acreditar que ele havia morrido. Quando finalmente foi retirado, não apresentava sinais aparentemente de vida. Mais uma vez foi levado ao hospital e, segundo o seu relato, declarado morto. O seu corpo foi encaminhado ao necrotério. Entretanto, horas depois, Ismail afirma que recuperou a consciência novamente. Esse episódio aumenta ainda mais o medo dos moradores. Muitos passaram a dizer que uma pessoa comum não poderia sobreviver a tantos acontecimentos considerados fatais. O incêndio em sua casa. Este foi o episódio mais doloroso de sua história. Após os sucessivos relatos de retorno à vida, parte da comunidade passou a acreditar que Ismail era um feiticeiro ou um espírito maligno. O medo transformou-se em revolta. Segundo Ismail, um grupo de moradores cercou a sua casa durante a noite e incendiaram a casa. As chamas se espalharam rapidamente. Ele afirma que ficou preso dentro da casa e inalou grande quantidade de fumaça. Quando finalmente conseguiram retirá-lo, acreditaram que ele estava morto. O seu corpo foi levado novamente ao necrotério. Mais tarde, Ismail conta que voltou a despertar, desta vez com graves queimaduras pelo corpo.
As cicatrizes permaneceram para sempre e servem como lembrança daquele ataque. Depois desse episódio, ele decidiu viver isolado. Até hoje, afirma sentir tristeza por ter sido rejeitado por pessoas que antes eram seus vizinhos e amigos. Depois veio outro episódio envolvendo um acidente de trânsito. Cada novo acontecimento aumentava ainda mais a fama de que ele era um homem impossível de morrer. Ele sobreviveu a uma picada de cobra extremamente venenosa. Mais tarde sofreu uma queda em um poço. Em outras ocasiões, sua casa teria sido incendiada. Afirma que sobreviveu novamente. Os relatos começaram a circular entre os moradores da região e depois alcançaram outros países. Com o passar do tempo, muitos passaram a acreditar que Ismael possuía poderes sobrenaturais. Outros afirmaram que ele era protegido por Deus. Houve ainda quem dissesse que ele era um fantasma. Essas crenças fizeram com que a sua convivência com outras pessoas se tornasse extremamente difícil. Especialistas explicaram que, em alguns casos, uma pessoa pode apresentar sinais vitais extremamente fracos, dificultando a avaliação. Também existem situações em que alguém pode parecer sem vida por alguns minutos antes de ser reanimado. No entanto, até o momento não há confirmação médica, independentemente de que Ismael tenha realmente morrido 6 vezes. Por isso, sua história deve ser apresentada como um relato extraordinário e não como um fato cientificamente comprovado. A história de Ismael Aziz continua despertando curiosidade em pessoas do mundo inteiro. Para alguns, trata-se de um verdadeiro milagre. Para outros, é um caso que ainda precisa de provas. Independentemente da interpretação, sua história mostra como acontecimentos incomuns podem marcar profundamente a vida de uma pessoa e influenciar toda uma comunidade. E você? Acredita que Ismael realmente morreu 6 vezes? Ou existe uma outra explicação para tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias integrantes e documentários. Tchau, até no próximo encontro.